Fala galera, quem fala é Caião Trader, mais um videozinho para vocês aí do canal. Hoje vamos falar sobre LTA, LTB e consolidação. Bora lá. Fala galera, vamos aprender hoje como traçar um LTA e um LTB, tá? Então o que vem a ser isso, gente? Para quem não conhece aí, um LTA é chamado de linha de tendência de alta e um LTB, uma linha de tendência de baixa, tá? Então o mercado, falando sobre a teoria de Dow aí, ele tem três tendências, né? A tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência neutra ou consolidação. Então a gente vai falar sobre qual hoje? A gente vai falar sobre a LTA, LTB e eu vou dar um exemplozinho também de o que seria consolidação, beleza? Então a gente vai falar sobre a LTA agora, eu vou ensinar como traça uma LTA. Então primeira coisa, gente, para a gente achar uma LTA, a gente precisa saber que uma LTA ela tem que ter o quê? Topos e fundos ascendentes. O que seria isso? Todo fundo, ó, aqui está um fundo, aqui está outro fundo, aqui está outro fundo, aqui está outro fundo. E os topos, ó, um topo, 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 tá? Então toda vez que você vê topos e fundos mais altos que os anteriores, isso é chamado de LTA. E toda vez que os topos e fundos forem mais baixos, é chamado de LTB, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui no Paint para ficar bem claro para vocês o que seria um e o outro, tá? Então vamos lá, uma LTA ó, então tá aqui um LTA. LTA tem que ter o que? Topos, ó, os topos e os fundos ascendentes, sempre topos e fundos mais altos, tá? Isso é considerado o quê? Uma LTA, beleza? Vou apagar isso aqui. Então isso aqui é uma LTA. E uma LTB, contrário, tá, gente? Uma LTB, topos e fundos descendentes. Bom, topo, fundo e outro fundo. Tá? Então isso aqui é chamado de LTB, né? Que significa linha de tendência de baixa. Tá? Então toda vez que você vê esse tipo de movimento é chamado de LTB, esse tipo de movimento é chamado de LTA. E o que seria consolidação? Consolidação é isso aqui, ou movimento neutro. Tá? Normalmente topos e fundos lateralizados, tá? O mercado está andando de lado. Isso aqui é chamado de consolidação. Beleza? Então essa aqui é a terceira tendência. Então tendência de alta, tendência de baixa, consolidação. Tá? Essa aqui a gente vai ver o que? Ó, perceber então, ó, topos e fundos. Ó, tá vendo? Então mais ou menos nas mesmas alturas. Ó. Ao contrário, né? Contrário, não, diferente, né, da LTA, que tem topos e fundos ascendentes, e a LTB, topos e fundos descendentes. Beleza? Como que a gente traça um LTA e como que a gente traça um LTB? Sempre, isso aqui você tem que guardar. Toda vez que for traçar um LTA, a gente tem que traçar ela pelo fundo. Tá? A gente vai traçar a LTA sempre pelos fundos. A gente vai ligar os pontos aqui dos fundos. Isso é LTA. E a LTB a gente sempre vai traçar pelos topos. Tá? Então a LTB a gente traça pelos topos e uma LTA a gente traça pelos fundos. Tá? Então sabendo isso aqui, agora dá para a gente voltar lá no gráfico, né, vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá, vamos traçar aqui, ó, que a gente viu que tem o que, ó, topos e fundos ascendentes, aqui tem um que, uma LTB. Desculpa, uma LTA, tá? Então, ó, a LTA a gente vai começar a traçar ela por aqui, ó. Então eu percebi que aqui, ó, tá vendo os pontos? Esse aqui quase tocou, esse ponto aqui tocou. E aqui foi o quê? O que aconteceu aqui? Aconteceu o rompimento da LTA, tá? Então a LTA foi essa aqui, ó. Essa aqui, topos e fundos ascendentes. Aqui, ó, por que que ela deixou de ser uma LTA? Porque aqui, ó, os topos, ó, tá vendo? Já começou a ficar mais baixo, ó. Tá vendo esse topo com esse? Se esse topo tivesse continuado para cima, ele continuaria sendo LTA. Então agora como topo largou de ser um topo ascendente e sim descendente, começou a descer, tá? Ela já desconsidera a LTA. Então isso aqui foi um LTA. E sempre a LTA a gente traça pelos fundos.
tá? Beleza, então agora vamos fazer uma LTB. Uma LTB a gente vai traçar sempre pelos topos, né, que a gente acabou de falar. Então vamos traçar aqui uma LTB. A LTB começou aqui, ó. Ver se ela foi até mais ali. Bom, pô, pessoal, vocês ficam com dúvida, ó, eu vou traçar ela aqui ou vou traçar ela aqui? Como é que a gente faz para saber qual que tá certo? A gente não acabou de falar que topos e fundos na LTB tem que ser descendentes, topos e fundos sempre mais baixos que os outros? Então olha aqui, ó. Esse fundo aqui, ó, esse, ele foi um pouquinho mais baixo que esse, ó, tá vendo, ó? Então ainda, até aqui então foi o quê? Um LTB. E o topo aqui, ó, tá vendo? Mais baixo também. Tá vendo? Esse topo aqui com esse topo aqui, mais baixo. E esse fundo aqui com esse fundo aqui também foi mais baixo. Agora aqui já desconsiderou, porque aqui esse fundo, ó, já tá mais alto que o fundo anterior, tá? Então aqui, ó, essa aqui é uma LTB, tá? Topos e fundos descendentes. Então sempre a LTB a gente vai traçar pelos topos e LTA pelos fundos. Beleza? Agora vamos falar sobre a consolidação. O que seria consolidação? É isso aqui, gente, ó. Mercado consolidado, ó. Tá? Isso é a consolidação. O mercado está andando de lado. Tá? A gente vai ver muito isso no mercado, tá? Muito. Ó, olha o tamanho dessa consolidação aqui. Tá? O mercado está andando de lado. Ó, o LTA, aqui, ó, o LTB. Tá? Então a forma legal de estudar é essa. A gente vai passando o gráfico e olhando, ó, tentando traçar o LTA, o LTB, ver como é que traça. Traçando as consolidações, ó, onde o mercado deu a consolidada. Tá? Outra consolidada, aqui teve a LTAzinha, na verdade a LTA até lá em cima. Tá? Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é o LTA e o LTB, e uma consolidação, como traçar ela aí no gráfico. Quem tiver dificuldade de mexer na plataforma Trade, que é essa que a gente está usando aqui, tem um vídeo aí no link, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo, falando sobre configuração da plataforma, tá? Ensinando a usar aí. Então, normalmente é o que eu uso para poder traçar LTA e LTB, que é essa linha, tá? Ó, a linha, é só esse nome, linha. Ela que eu uso para a gente poder traçar. Por quê? A gente consegue, ó, mexer nela para um lado, para o outro. Ó, carregar ela para um lado, para o outro. Eu acho ela mais fácil de usar, tá? Para apagar é só dar um delete nela aí e ok. Beleza? Então tá aí, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.